Capítulo 1. O Herói Invisível. Quando fazer o certo é o próprio sentido. Existem personagens que mudam a trajetória de um jogo. Shinsuke muda a atmosfera. Ele entra e o barulho cessa. Não porque seja triunfante ou estrondoso, mas porque ele é estável. Em uma narrativa tomada por saltos impossíveis, talentos únicos e fogos de artifício, Kita escolhe a revolução mais subestimada de todas: ser inteiro no comum. Em tempos de validação instantânea, a virtude de Kita parece quase herética. Você faz o que é certo e faz todos os dias. Essa sentença tão simples contém uma ética. Para os estoicos, a virtude é uma prática sem plateia. Com Aurélio, lembrava a si mesmo que o bem precisa ser feito, como videira dá uvas, naturalmente. Kita encarna essa lógica. Ele não cumpre hábitos para alcançar medalhas invisíveis. Ele cumpre porque é assim que uma vida digna é vivida. No vestiário, ele dobra o uniforme, agradece ao corpo, limpa o que sujou e revisa o básico. Não tem nenhum glamour aqui, há apenas coerência. Aristóteles chamaria isso de exe, uma disposição estável de caráter, o hábito que nos torna quem somos. A cada repetição, Kita entala em si uma forma de homem fiável. Não o melhor, não o mais rápido ou incorruptível. E por que isso nos toca tanto? Porque vivemos num mundo que confunde ruído com mérito, intensidade com profundidade. Enquanto todos pedem mais, Shinsuke pede melhor. Enquanto todos querem hoje, ele escolhe sempre. A presença dele é um lembrete de que constância é uma linguagem que o tempo compreende e recompensa a gente por isso. Aí você para e pensa que ele é só um substituto. Exato, e é aí que reside a beleza de tudo isso. Kita não precisa do centro da quadra para ser o centro nervoso de um time. Ele é o que sustenta, ele é o que equaliza, o que estabiliza. Um capitão que lidera sem levantar a voz. Um atleta que honra o jogo mesmo quando a bola não passa pelas mãos. É a antítese do narcisismo competitivo. Não se mede comparando-se com os outros, mas comparando-se ao dever. Seus pequenos ritos cotidianos, como acordar cedo, comer bem, alongar, praticar gratidão, não são performances, são polimentos da alma. No Japão, há um tempo para essa reverência pelo simples. Isso se chama wabi-sabi, a estética do modesto e do imperfeito. Agora a gente para e pensa que Kita é o wabi-sabi em movimento, sem adornos, sem excesso, cheio de substância silenciosa. A maioria dos personagens corre para o alto. Shinsuke cava raízes. Ele não sobe no ranking do mundo, ele se aprofunda nele. E profundidade, ao contrário de altura, não despenca. Essa é a verdadeira subversão do personagem. Ele nos obriga a olhar para aquilo que abandonaram do caminho, o extraordinário. Sono, alimentação, rotina, gentileza, ordem, presença. O que chamamos de autocuidado virou consumo, mas em Shinsuke volta a ser cuidado. Essa diferença muda tudo. A pergunta que ele nos devolve é, então, não é como vencer, mas como viver enquanto se tenta vencer. E a resposta é simples: faça o que é certo, especialmente quando ninguém está vendo. Porque o caráter que você pratica no escuro ilumina a quadra inteira quando as luzes se acendem. No final das contas, Shinsuke não é o herói que corta o último ponto. Ele é o herói que não se perde. E talvez esse seja o feito mais raro. Capítulo 2. Talento, esforço e humildade. O mapa ético de quem não precisa humilhar ninguém. Quando Shinsuke fala dos gênios, ele não diminui o próprio valor. Ele aumenta o dos outros. Não arrancou em sua voz. A humildade cognitiva. O reconhecimento de que alguns acumulam camadas de atenção, horas invisíveis, escolhas silenciosas que os tornam quem são. Em histórias esportivas, talentos versus esforço costuma ser tratado como slogan motivacional. Em Kita, virá ética. Ele não usa seu talento alheio como desculpa para desistir, nem o esforço próprio como bandeira de superioridade moral. Ele adota uma equação simples: se quer mais, faz mais. Se escolhe menos, honra o que escolheu. Sem drama, sem inveja, sem autoengano. Isso desloca a conversa do terreno da comparação para o da responsabilidade. Nietzsche falava de uma vida afirmativa, que diz sim ao que escolhe com um amor tão radical que aceitaria repetindo infinitamente. Ele chamava isso de amor fati. Então, Kita diz sim todos os dias ao treino, ao sono, à comida simples, à cadeira que ele empurra de volta para baixo da mesa. Não porque vai dar resultado, mas porque é o certo. O resultado é só subproduto. E aqui mora o antídoto contra dois venenos contemporâneos: a inveja do talento alheio, que paralisa, e o romantismo do esforço vazio, que exaure. Kita recusa ambos. Ele admira quem é melhor e cuida de não se fantasiar de mártir.
Quando observa Atsumo ou Kageyama, não coloca um rótulo de gênio para absolver seu trabalho. Ele instiga o como. A postura das mãos, as flexões de dedo, a regularidade, a obsessão discreta pelo detalhe. Ele transforma o talento alheio em dados para estudar, não em desculpa para sofrer. Bom, depois disso a gente chega numa arte delicada, a arte da confiança. Se você já fez, por que duvida que pode fazer de novo? Diz a filosofia de Shinsuke. A ansiedade entra quando tentamos ser além do que praticamos. E isso não é humildade, é desespero disfarçado. Kita redoma o escopo. Exemplo, você é tão bom quanto aquilo que repete com honestidade. Portanto, expanda a repetição, não o teatro. Essa lógica também cura a tirania do resultado. O placar é importante, mas não é soberano. O que é soberano é o modo como você chega até ele. Em termos aristotélicos, o objetivo do atleta virtuoso não é apenas vencer, mas vencer de boa forma. Isso se chama Kaloka Gataya, a união do belo e do bom. Kita joga uma ética que não humilha os adversários, não atropela colegas, não mente para si mesmo. Ele prova que é possível competir sem se corromper. Mas e quando fazemos tudo certo e dá errado? Bom, Kita responderia: faz parte do jogo que é maior do que você. Camus, por outro lado, diria que grandeza está em continuar empurrando a pedra sabendo que ela roda de volta. E ainda assim, sorri para o sol da manhã. Eu vou deixar um vídeo sobre Camus explicando aqui rapidinho, então se você tiver qualquer dúvida é só clicar no card que está aparecendo agora na sua tela. Bom, vamos voltar para o vídeo. Quando a gente fala de Shinsuke Kita, a gente percebe que ele pratica esse sorriso. No erro, volta ao fundamento. No acerto, volta ao fundamento. Ganha ou perde, você retorna ao fundamento. Porque o fundamento não é o meio, é o lugar. E aqui entra um conceito japonês muito precioso, chamado Mono no Ari. O que ele significa? É a sensibilidade do caráter passageiro de todas as coisas. O set termina, o torneio passa, a juventude some. As mãos ficam grossas de trabalho. E ainda assim, há beleza nisso tudo. A gente tem que perceber que Shinsuke não luta contra a transitoriedade. Ele cuida dela, ordenando o presente e honrando o que passou. E tem uma genialidade muito forte nessa humildade. Ela não te diminui, ela te liberta. Livre de provar que é o melhor. Você pode ser inteiro. E essa inteireza, diferente de excelência exibida, é um lugar onde a paz se estabelece. Capítulo 3. Ansiedade, preparação e o milagre cotidiano. Por que o campo de arroz é o final perfeito? A cena é breve e poderosa. O calouro entra para sacar. Traz consigo a lembrança de um único saque errado no colégio. Em vez de atacar o espaço, ele só devolve a bola comida. E é engolido pelo momento. A torcida impaciente vaia. Suki sereno afirma: não precisamos de alguém que apenas coloque a bola do outro lado. A princípio soa frio. Depois entendemos. Não é um convite à ousadia cega. É um chamado à coerência entre o que você treinou e o que você faz quando o mundo te assiste. Se praticou para atacar, ataque. Se treinou recepção agressiva, receba agressivo. A ansiedade nasce quando tentamos virar outra pessoa num momento decisivo. E pagamos isso com o preço caro, o preço da autotraição. Kita oferece um mapa simples. 1. Prepare o corpo. Sono, comida, alongamento, aquecimento. 2. Prepare o gesto. Fundamento, hábito, variação. 3. Confie no que foi preparado. Sem teatro, sem excesso. O que estiver fora desse triângulo não está no seu controle. Tudo que sabota a serenidade fora dele não merece a sua energia. Isso é o estoicismo aplicado no esporte. Foca no que depende de você. O resto é ruído. Você não fica nervoso para escovar os dentes, porque você repete. No jogo, repita também. A mente busca um palco, o corpo busca um ritmo. Shinsuke devolve o jogo ao corpo, ao gesto que você poliu 1000 vezes sem arquibancada. É ali que a confiança mora. Essa filosofia de preparação transborda para a vida. Isso serve para entrevistas, provas, apresentações, conversas difíceis. Se você já esteve nesse lugar, você sabe. Não precisa atuar como um eu idealizado. Precisa permitir que o eu treinado apareça. E se ainda não treinou bastante, não é o mundo que está errado. É apenas um convite para você treinar mais. A beleza disso tudo é que isso está na palma da sua mão. Por isso, o fim de Shinsuke fora das quadras, no campo de arroz, é perfeito. Ele sempre foi um cultivador, de hábitos, de silêncio, de ordem, de respeito. O arroz é só uma metáfora escancarada do que ele acredita. Primeiro, semear, as pequenas coisas diárias. Segundo, cuidar. O processo é mais importante que o resultado. Terceiro, colher.
o resultado como um subproduto inevitável do cuidado. Não por acaso, a colheita não é instantânea, ela é sazonal. O mundo apressado chama isso de lentidão. Shinsuke chama de vida. Ele nos realinha com o tempo, mostra que a pressa é inimiga não só da perfeição, mas da sanidade. O arroz cresce no compasso do sol, não do algoritmo. E o que dizer de escolher ser agricultor sendo o melhor da turma? É uma afronta à lógica da hierarquia das profissões pelo prestígio. Kita abandona a corrida pelo glamour e escolhe a dignidade do útil. A terra, como a quadra, é um lugar dos fundamentos. Acordar cedo, olhar o céu, checar a água, medir o vento, aceitar o imponderável. E por último, persistir. É o vôlei da vida real. Filosoficamente, o gesto de Kita confronta a ansiedade moderna com um ideal antigo. Isso se chama eudaimonia, a vida bem vivida como harmonia entre virtude e cotidiano. Não é sobre fazer história, é sobre cabermos na nossa própria história sem nos despedaçar por dentro. E finalmente aqui, a gente fecha o círculo. Dentro de quadra, ele nos ensinou que o resultado é subproduto do processo. Fora dela, ele nos mostra que felicidade é subproduto do cuidado. Quem busca só o produto, perde ambos. Quem cuida do processo, acolhe os dois. Por isso, quando Kita diz que o processo importa mais do que o resultado, ele não está desprezando a vitória. Ele está ensinando a vencer sem perder. A vitória é doce, mas não alimenta todos os dias. O processo sim. O processo é o pão do cotidiano. Se você reparar, tudo que nos angustia, comparação, urgência, perfeccionismo, necessidade insaciável de validação, isso se dissolve nessa tríade de Kita: preparo, presença e paciência. Preparo para merecer o momento, presença para habitar o momento, paciência para não transformar o momento em tirano. No fim, o que fica é um convite. Trate sua vida como Shinsuke trata um saque difícil, com respeito ao gesto aprendido. E trate seus dias como Kita trata um campo, com fé no tempo. Porque se você fizer o que é certo e fizer todos os dias, o mundo pode até não te notar, mas você vai dormir em paz. E a paz é a única medalha que não enferruja. Bom, antes da gente ir pro capítulo 4, eu queria te pedir um favor. Clica no botão de like, por favor, e se inscreve no canal. Tem uma estatística aqui do YouTube que mostra que 97% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. E, por favor, isso me ajuda muito, o canal tá só começando e é um projeto muito importante. Bom, agora que você já fez isso, ou não fez, né? Mas tudo bem. Capítulo 4. A serenidade que o mundo esqueceu. A primeira coisa que o mundo moderno não destruiu não foi o tempo, foi o ritmo. A gente vive acelerado, mas sem direção. Trabalhamos sem pausa, mas também sem sentido. E nessa peça coletiva, o simples passou a parecer insuficiente. Shinsuke existe como um antídoto. Ele é o lembrete vivo de que a vida boa não é a que corre, é a que flui. Quando ele fala em fazer o certo todos os dias, não está recitando um mantra de disciplina militar. Ele está falando de algo mais profundo. A serenidade de quem sabe que a vida acontece no hoje, não no resultado. Em um mundo obcecado pelo amanhã, ele pratica o agora. Enquanto outros vivem projetando, como por exemplo, quando eu for titular, quando eu vencer, quando eu me provar, Shinsuke faz o contrário. Ele age com sobriedade de quem entende que o único instante que existe é o que está acontecendo agora. Então ele busca sentido no futuro. Ele constrói sentido no presente. E isso é raro, porque a ansiedade moderna é exatamente o contrário disso. É a incapacidade de confiar que o presente é suficiente. Quando Kita limpa o ginásio depois do treino, quando ele agradece pelo corpo cansado, ele está nos ensinando que a rotina não é uma prisão, é um templo. É onde o homem volta a si mesmo e onde a vida ganha textura. Nietzsche dizia que a grandeza de um espírito está em amar o destino. A gente volta agora para aquele nome chamado amor fati. Kita encara esse amor na prática. Ele não precisa que o mundo mude para ficar bem. Ele apenas aceita o mundo e o transforma com gestos pequenos, constantes e gentis. Agora, preste atenção nessa analogia. Se o tempo é o rio, Shinsuke é o nadador que para de lutar contra a correnteza. Não por desistência, mas por sabedoria. Ele percebeu que o fluxo não é o inimigo, é a casa. Tem uma cena, quase que imperceptível, onde Kita observa seus colegas mais jovens se culparem por um erro simples. E, com a calma de quem compreendeu o que é essencial, ele diz: está tudo bem, amanhã a gente faz direito. Essa frase parece um consolo banal, mas carrega uma filosofia inteira. Ela diz: você não precisa se definir pelo erro de hoje. Diz: o amanhã só existe para que o hoje possa ser refeito. E diz também, acima de tudo, você ainda está aqui. E isso é o bastante. Essa aceitação não é apatia,
é maturidade. É entender que viver bem não é eliminar o sofrimento, é aprender a sofrer com dignidade. Kita não nega o peso da vida, ele apenas não transforma em drama. E tem algo profundamente espiritual nisso, porque a maioria das pessoas tenta se livrar da dor, mas ele entende que o sofrimento, quando olhado com atenção, é a sua vida querendo ser compreendida. E é aí que o personagem se transforma em espelho, porque o que realmente nos falta não é motivação, é presença, não é intensidade, é continuidade. Não é força, é respeito pelo limite. Kita vive dentro do próprio corpo, enquanto o resto do mundo está tentando escapar do seu. E essa é a raiz de toda paz, estar inteiro onde se está. Capítulo 5. O campo e o homem. O fim de Haikyuu poderia ter mostrado Kita triunfando, sendo treinador ou inspirando novas gerações. Mas o destino dele é muito mais bonito. Ele se torna agricultor. E se você prestar atenção, vai perceber que esse não é um final qualquer. É uma metáfora perfeita daquilo do que ele sempre foi. Kita viveu a vida inteira cultivando algo invisível. Rotina, integridade, cuidado. O campo é apenas a forma concreta disso. Cada grão de arroz é o reflexo de um gesto silencioso. Cada safra, o eco de uma escolha repetida. Ele trocou a quadra pelo campo, mas o ritual é o mesmo. Acordar cedo, observar o céu, confiar na natureza, aceitar que tem dias de sol e dias de tempestade, mas continuar sempre e sempre continuar. Essa é a filosofia do ciclo, o mesmo que o estoicismo ensina, que o budismo repete e que a vida confirma. Nada dura, e é por isso que tudo tem valor. O campo de Kita é uma escola de tempo. Ensina que as coisas não crescem porque queremos, elas crescem porque cuidamos. E que cuidar é, na verdade, a forma mais pura de amar. Essa escolha final faz dele o personagem mais humano de Haikyuu, porque ele não busca transcendência, ele busca coerência. Não tenta ser maior que a vida, tenta estar inteiro dentro dela. Há algo quase sagrado na imagem dele. Mãos sujas de terra, olhar calmo, corpo cansado e alma tranquila. Enquanto muitos passam a vida tentando ser alguém, Shinsuke apenas é. E isso, em tempos de vaidade, e vaidade e pressa na verdade, é quase um milagre. O campo é seu último ginásio, e a colheita sua última partida. Mas dessa vez, o adversário não está no outro time. O adversário é o tempo. E pela primeira vez, o tempo não o derrota, porque ele não tenta vencê-lo, ele o acompanha, no mesmo ritmo. No silêncio entre as estações, Kita descobre a resposta que todos procuram, que a felicidade não está em conquistar, mas em pertencer. Capítulo 6. A grandeza de viver sem glória. Kita nunca buscou ser lembrado, mas é exatamente por isso que ele será. Ele representa tudo que o mundo moderno considera pequeno. A calma, a rotina, o cuidado, o silêncio, o dever. Mas na soma dessas coisas, ele se torna o que todo ser humano realmente quer ser. Ele quer ser paz em forma de pessoa. Enquanto muitos constroem castelos sobre aplausos, ele constrói fundamentos sobre atos simples. E tem algo profundamente filosófico nisso. Porque, no fim das contas, o que sustenta a vida não são os grandes feitos, são as pequenas repetições que você faz com amor. A rotina é a oração dos que não têm religião. E Kita reza todos os dias. Ele é o oposto da pressa. É o homem que entende que fazer o certo é, por si só, a única forma de vencer. Quando o vemos pela última vez, sob o céu aberto do campo, percebemos que Haikyuu nunca foi apenas um anime sobre vôlei. Foi uma história sobre crescimento humano, sobre maturidade de entender que viver bem não é sobre enxergar longe, é sobre chegar e caminhar. Saber caminhar, na verdade. É o lembrete de que a vida boa é discreta, que a força não precisa de testemunhas, e que as pessoas mais sólidas são, quase sempre, as que falam baixo. No fim, ele nos deixa um tipo raro de lição. Não uma que grita, mas uma que permanece. Faça o que é certo todos os dias, mesmo quando ninguém estiver vendo, porque o tempo vê, e o tempo nunca esquece. Haikyuu é o barulho, grito, suor, energia. Kita é o silêncio depois do ponto, é o respiro entre a vitória e a derrota. E talvez seja esse o espaço onde a vida de verdade acontece. Não no momento em que todo mundo te aplaude, mas naquele que você sozinho arruma a própria casa e sente que está em paz com quem foi hoje. Essa é a verdadeira vitória. E como todo bom filósofo cotidiano, Kita nos ensina: vencer é apenas consequência de viver direito. Bom, se você sentiu algo, feche o vídeo e olhe em volta. Talvez o que você procura já esteja aí. No copo d'água, no sol batendo na janela, no pequeno gesto de cuidar do que é seu. É assim que o extraordinário começa, com o simples bem feito.
Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa um like. Te vejo no próximo abismo.